Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, retorno a essa tribuna, mas para fazer um registro do que um próprio discurso. Vendo durante essa semana, senhor presidente, uma pesquisa feita pelo IBGE, este instituto, que goza da mais confiança do nosso povo e do nosso país, a respeito dos jovens de 18 a 20 anos, de 18 a 24 anos, que eles determinaram como os jovens nem, aquele jovem que nem estuda e nem trabalha. E essa pesquisa me deixou muito preocupante, estarrecido até. Por quê? Essa pesquisa relata, senhor presidente, que esses jovens, dos 18 aos 24 anos, hoje representa algo em torno de 5.300.000 jovens, e em sua maioria, mulheres. E que este número, ele vem crescendo ano a ano. E isso, em termos de desemprego desses jovens, dos nem de 18 a 24 anos, já ultrapassa a casa dos 16% no país. Um outro dado muito importante é que estes jovens, 80% desses jovens não fizeram o curso profissionalizante, ou não tiveram oportunidade de fazer um curso profissionalizante. Vendo esse quadro, senhor presidente, eu imagino um jovem nessa faixa etária, cheio de sonhos, loucos para realizá-los, olhar no espelho e perceber que ele é um nem, que ele é um ninguém. Isto é muito perigoso para uma nação, sobre todos os aspectos. Isso custa muito caro para uma nação. E eu vejo que tem solução para o caso. Porque esse jovem sem perspectiva de vida, sem um curso profissionalizante, o que restam a eles, desde que eles não tenham uma estrutura familiar adequada, que isso não é fácil, o que resta para eles é a droga e a criminalidade. E este é o quadro que se encontra hoje no nosso país. Muitos, mas muitos desses jovens vão para a droga e para a criminalidade. E o governo tem estas informações. Talvez o povo brasileiro não tenha, mas o governo tem estas informações sobre esses jovens. Esses jovens que nós temos que acolherem. Esses jovens que nós temos que olhar para eles. Principalmente esse congresso, ver o que é que pode ser feito por estes jovens. E eu vejo, senhor presidente, que o Sistema S, a quem eu tenho falado sempre aqui nessa tribuna, que tem como finalidade exclusiva de profissionalizar, dar curso profissionalizante aos nossos trabalhadores nesse país, gratuitamente. E para isto, este ano deve receber algo em torno de 20 bilhões de reais de dinheiro público. O Sistema S deve ter algo acima de 8 bilhões de reais hoje aplicado no mercado financeiro. O SES e o SENAI, somente os dois devem ter algo em torno de 6 bilhões aplicado no mercado financeiro. Eu vejo que através do Sistema S, senhor presidente, nós podemos ajudar estes jovens
porque há uma montanha de dinheiro público aplicado no mercado financeiro, no mercado imobiliário e no mercado comercial, como eu sempre venho a essa tribuna e relato e demonstro e provo através das auditorias. O Sistema S pode e deve disponibilizar uma cota, senhor presidente, para estes jovens e dar a eles um curso, dar a eles uma oportunidade para ele fazer um curso profissionalizante e inseri-los no mercado de trabalho. Tem dinheiro e tem estrutura para tal, mas esse jovem, quando ele cisma da mão de sair desse mundo do nem-nem dele e procura um curso profissionalizante, ele tem que pagar. E o valor desse curso hoje, principalmente cobrado pelo Sistema S, que eu disse aqui várias vezes, é acima do preço de mercado. E eu disse há pouco tempo aqui, um curso de torneiro mecânico aqui no Distrito Federal é de R$ 2.500 o curso. Ou seja, esses jovens não têm a mínima condição de fazer um curso profissionalizante. Nós temos aí o Pronatec, criado pela presidente Dilma, uma ideia também extraordinária. Mas o Pronatec, com parceria com o Sistema S, só maio e junho, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, investiu no Sistema S R$1 bilhão. Mas como investir R$1 bilhão no Sistema S, sendo que tem 8 bilhões aplicados e arrecada 20 bilhões por ano? Isto é uma barbaridade. Então, eu vejo, hoje, durante a sessão da Comissão de Educação, eu sugeri ao nosso presidente, Ciro, que fizesse uma audiência através de um requerimento, convocando esses analistas do IBGE para a gente discutir esse assunto, porque nós temos que dar oportunidade a esses jovens. Senhor presidente, saindo um pouco da história do nem-nem, que me preocupa muito, e eu não vou deixar isso de lado, eu recebi, por interessante, falando novamente do Sistema S, o banco BNDES emprestou agora recentemente para o Sistema S, a juros subsidiado, R$1,5 bilhão. Ou seja, arrecada 20 bilhões de dinheiro público. O Pronatec está botando um rio de dinheiro dentro do Sistema S. O BNDES empresta o nosso dinheiro, o dinheiro do povo, R$1,5 bilhão acabou de emprestar para o SESI e Senai, a juros subsidiados. E eu tenho trazido isso ao Congresso Nacional, mas a minha fala aqui nesse Congresso, senhor presidente, não é ouvida. E eu lamento profundamente, porque o quadro é extremamente delicado. E essa história do Sistema S vai explodir e não vai demorar muito tempo. E eu quero ver quem é que vai pagar essa conta. Eu recebi agora recentemente, senhor presidente, também um acordo do Tribunal, o último acordo do Tribunal de Contas da União, relativo à auditoria solicitada por mim. Esse acordo a respeito da Apex Brasil, só para se ter uma noção, da Apex Brasil. Eu quero só fazer algumas pequenas colocações aqui. A ausência ou eficiência de pesquisa prévia de preço e de estimativa de valor da contratação nos procedimentos licitatórios. Eu tenho falado muito aqui sobre o problema licitatórios do Sistema S, a contratação de pessoal e tantas outras irregularidades, mas essa aqui eu faço questão de falar novamente. Só para se ter uma noção, o Apex, através do processo 24/2009, no valor de R$1,021 milhão,
ausência de pesquisa de preço. Outro processo, 1.116.000. Impropriedade, ausência de pesquisa de mercado. 2.299.000, ausência de pesquisa de preço de mercado. 2.300.000, ausência de pesquisa de preço de mercado. 3 milhões, ausência de pesquisa de mercado. 6 milhões, outro contrato, falta de pesquisa de mercado. 9.426.000, falta de pesquisa de mercado. Esse é o sistema S. E isto é dinheiro do povo. Qualquer empresa ou qualquer pessoa física que for fazer qualquer compra, ela faz uma tomada de preço, pelo menos com 2 fornecedores. Mas aqui eu trouxe só um exemplo. Eu tenho falado muito sobre as licitações, mas aqui só um exemplo da Apex, um acordo do Tribunal de Contas da União. Ou seja, houve uma compra que acima de 30 milhões de reais de diversos fornecedores, sem colher preço, sem fazer coleta de preço, porque isso aqui é dinheiro do povo e eles não estão importando com o dinheiro do povo. E para finalizar, senhor presidente, o que é mais interessante, agora recentemente houve uma denúncia através da Carta Capital que diz o seguinte: bonificação aos amigos. Denúncia: à frente do Senac Rio, entidade sem fins lucrativos, Orlando Diniz distribuiu participação nos lucros à sua turma. Ele pegou, senador Mário Couto, o presidente do SESC, o presidente do Senac do Rio de Janeiro, o senhor Orlando Diniz, pegou 3 milhões de reais de dinheiro público, é a empresa sem fins lucrativos, pegou 3 milhões para distribuir como lucros aos seus 221 funcionários, aqueles mais graduados do Senac. E desses 221 funcionários, está a esposa dele, por nome de Daniele. Eu pergunto, como é que distribui lucro com dinheiro do povo? Como? Como? Isso aqui é crime, isso aqui é caso de cadeia. E eu estou, senador, a denunciar o Sistema S e lutando ao mesmo tempo para aprimorar o Sistema S, mas a única coisa que me sobra é essa tribuna. Eu não tenho mais nada além dessa tribuna. E são 20 bilhões arrecadados o ano de dinheiro público. E eu não consigo que ninguém me ouça. Isso é lamentável. Eu vou preparar um discurso amanhã, senhor presidente, que eu quero falar mais sobre o Sistema S. Hoje eu vim praticamente no improviso, porque estava faltando orador, mas eu agradeço muito a oportunidade que Vossa Excelência, senhor presidente, senador Mozarildo, me concedeu. E continuo, finalmente, colocando, estou muito preocupado com esses garotos dos 18 aos 24 anos. Esses famosos neném, que estão sem trabalho e sem estudar. Isso é muito grave ao nosso país, isso é muito perigoso ao nosso país. Agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Presidente Mozarildo Cavalcante, eu ia até pedir uma parte ao senador Ataídes, quando ele falou desses meninos de 18 anos, eu ia falar dos meninos e de umas meninas de 68, 70, quase 80 anos. Esses meninos, esses garotos trabalharam e pagaram uma aposentadoria complementar, senador Ataídes, presidente Mozarildo, acreditando na seriedade e na credibilidade de um sistema de previdência complementar que em todos os países adiantados do mundo existe e que forma a poupança necessária para financiar vários projetos importantes, inclusive na área habitacional. A aposentadoria e os fundos chamados fundos de pensão são uma grande realidade em todas as economias do mundo. E no Brasil, lamentavelmente, os órgãos responsáveis
para fiscalizar o funcionamento dessas instituições de aposentadoria complementar, não tiveram no passado e não estão tendo no presente a competência, o cuidado e a responsabilidade em relação ao patrimônio dos trabalhadores. Então, eu queria chamar a atenção, porque aqui estão aposentados do famoso Fundo Aeros de Previdência Complementar, da antiga Varig. Muitos dos senhores viajaram pelas asas da Varig. E eles hoje estão recebendo menos de 8% do que deveriam estar recebendo na sua aposentadoria, com aquilo que pagaram ao longo da sua vida. Por quê? Pela irresponsabilidade total de uma secretaria que tinha o cuidado de zelar pelo patrimônio deles. O Estado brasileiro não cumpriu com o seu dever. E minha preocupação, já fiz um requerimento pedindo a presença do presidente da Previc na Comissão de Assuntos Sociais, para que vá explicar sobre como é a política de aplicação dos recursos dos fundos de pensão, especialmente do setor público, porque tenho receio de que o patrimônio dos trabalhadores pode estar sofrendo uma perda que vai ser amanhã ou depois irreparável. Não quero que o Fundo Aero se repita. Eles estão aqui hoje acompanhando, como já tiveram em muitas outras vezes. O senador Paim, Paulo Paim, tem liderado este movimento, o senador Álvaro Dias, tem acompanhado também essa causa. E eles vieram aqui dispostos a ficarem aqui um longo tempo. Então, eu queria me solidarizar mais uma vez aos representantes do Fundo Aeros pela coragem de não esmorecer nesta causa que é justa e é legítima. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Ataídes Oliveira. Senadora, eu sou um admirador de carteirinha de Vossa Excelência, sabe disso. Esse assunto que a senhora traz, de extrema importância. E nós temos nessa casa o nosso senador Paim, que é um defensor incansável dos aposentados. Essa classe que, para o governo, salvo o melhor juízo, ela não interessa mais, porque já deram o que eles tinham que dar. Mas eles estão esquecendo que nós estamos aqui porque eles fizeram, porque eles contribuíram. Agora, senadora, eu fiz uma pesquisa recentemente sobre a história dos RPPS. Em 1998, esta casa, para tirar a responsabilidade de cima do Ministério da Previdência Social, jogou para os estados e municípios a criação dos RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Isto é uma bomba que vai explodir a médio e curto prazo. Eu estou dizendo isso já há alguns dias e eu provo por que é uma bomba. Por vários motivos. Primeiro, administrar um fundo de pensão, senador Brairo, não é fácil, é muito complexo. Tem que ter competência, responsabilidade e honestidade para você administrar um fundo de pensão. E nestas pesquisas que eu fiz, senadora, 92% dos fundos hoje de pensão no Brasil, dos RPPS, que soma algo em torno de 2.400 aproximadamente, 92% estão irregulares. E as irregularidades são as mais diversas possível. Por exemplo, desvio de dinheiro para bancar campanha, segundo a Folha de São Paulo, dinheiro para pagar folha de pagamento, enfim, o desvio de dinheiro desse fundo de pensão enorme. Outro detalhe importante, segundo normas do Banco Central, esses fundos de pensão podem aplicar até 30% de todo o seu disponível em renda variável. Renda variável é renda de alto risco. Esses fundos de pensão não podem correr risco, porque eles têm uma contrapartida que é a aposentadoria, esse dinheiro tem que estar lá.
Então, a conclusão da pesquisa é que 30% de todo esse dinheiro hoje dos RPPS, que soma algo em torno de 140 bilhões de reais no Brasil todo, mais de 12 bilhões de segurados, muito desse dinheiro foi aplicado em bancos falidos, em corretoras liquidadas, como bancos, outras instituições financeiras. Conclusão: é um fundo novo, criado em 98, que eu acredito que a curtíssimo prazo vai ter uma fila na porta desses RPPS, esses contribuintes, esses associados, para requerer a sua tão sonhada aposentadoria. E na hora que chegar lá, não tem o dinheiro. Aí eu quero ver, porque a responsabilidade, senadora e senhor presidente, não é do governo federal, é do governo estadual, é do ente federado, é do estado e do município. E aquele governador e aquele prefeito que desviou esse dinheiro, que fez aplicações mal feitas, ou não soube administrar esse dinheiro, talvez ele nem esteja mais no estado. Aí eu quero saber quem vai pagar essa conta. Então, é uma situação de alto risco, como a gente está vendo os aposentados da Eros. Há poucos dias nós vimos na televisão, dentro de um quartozinho, chorando por um direito que lhes são de direito. Isso chega a doer. Um senhor com 60, 70 anos procurando um dinheirinho para comprar remédio, sendo que é um direito deles. Eu fico indignado, senadora, e agradeço a senhora ter tocado nesse assunto, porque me permitiu eu fazer esse ligeiro comentário, e agradeço o senhor presidente. Muito obrigado.